Então, boa noite, vamos iniciar com a oração, com o estudo do livro Os Prazeres da Alma, mais uma vez. Deus, Senhor nosso, estamos agradecidos, Senhor, por mais este momento de reflexões, esses momentos em que estamos aqui para aprender e aprendendo, vivenciar, Senhor, os ensinos que teremos mais essa noite. Abençoe-nos a todos aqui presentes, a cada família aqui representada, que elas recebam as bênçãos por extensão deste momento, igualmente. Assim seja. Então, hoje vamos estudar o tema coragem. A palavra coragem vem da raiz latina cordis, que significa coração. Sede ao centro da alma, da inteligência e da sensibilidade. Portanto, ser corajoso significa agir utilizando um potencial que vem de dentro, a voz do coração. Aqui, Hamed está colocando o conceito que ele traz de coragem. Esse conceito que ele traz veio com alguma mudança, porque a origem mais aceita é o termo latim coraticum, que une a palavra coração, ao sufixo aticum, ação. A tradução literal é a ação do coração. E Hamed fala que é a voz do coração. Só que esse conceito de Hamed, de coragem ser a voz do coração, ele está colocando a palavra que evoluiu do latim. E para o francês passou a ser courage. E courage, que mantinha a conexão com a palavra cor, a morada dos sentimentos, antes de se fixar no português com o sentido de bravura e firmeza diante de um perigo. Coragem não é arrogância ardilosa, determinação astuta ou agressividade. Ela é, na realidade, a certeza íntima que se demonstra na moderação dos atos e atitudes, na firmeza de caráter e no desempenho perseverante de uma atividade. É necessário coragem para assumir as consequências de nossas ações e desacertos, para suportar a vontade de retrucar de acordo com as ofensas recebidas, para sentir e fazer que acreditamos serem certas, para sentir e fazer as coisas que acreditamos serem certas para nós, ainda que o medo da rejeição e da discriminação nos ameace, para aprender a dizer não, impedindo que passemos a vida inteira sendo usados ou explorados, para ver as coisas pelo lado bom, esperando sempre uma solução favorável, para não aceitar responsabilidades que não são nossas, mas de amigos ou parentes imprudentes que se omitem em executá-las. Então, aqui eu lembro de um filósofo antigo, da Grécia Antiga, que é o Epicteto, e ele vai falar de que nós não devemos nunca transferir a culpa das nossas perturbações ou pelas nossas perturbações para o outro, porque as nossas perturbações são interpretações que nós fazemos do que vem para nós. E aí, dependendo de como nós interpretamos uma fala de alguém, o que uma pessoa fala, que pensa sobre nós, nós vamos nos perturbar, mas aquilo é nosso. Se alguém fala, por exemplo, Leonardo, você é barbudo. Nesse momento, realmente eu estou barbudo. Por que eu teria que me ofender com isso? Então, nós temos que ver até que ponto nós tomamos ofensa. Tem uma expressão do inglês que é take offense, quer dizer, tomando ofensa.
Alguém fala algo para nós tomamos aquilo como ofensa. E, na verdade, nós precisamos estar atentos se o que a pessoa falou corresponde a uma realidade ou não. Como Emmanuel falou para Chico Xavier uma vez. Chico reclamando com ele, mas me criticam muito, Emmanuel. E Emmanuel falou, se a crítica for fundamentada, Chico, veja onde você precisa mudar. Se a crítica não tiver fundamento nenhum, não tiver nada a ver com você, seja indiferente, por que você vai se preocupar com isso? E nós, como dizia, Paulo apóstolo, ainda agimos como meninos e meninas espirituais tomando ofensas. Continuemos aqui. A criatura realmente corajosa sabe que viver é correr riscos, é enfrentar o desconhecido. Ela solta o passado e deixa o futuro vir a ser. O futuro é uma semente de possibilidades. O passado ficou para trás. Devemos deixá-lo passar. O presente nada mais é do que um deslocamento em direção ao futuro. A todo instante, o presente está se tornando futuro e o passado indo embora. Santo Agostinho falava do tempo, o tempo presente, o tempo passado, o tempo futuro. Ele falava que o passado é presente, e quando nós nos recordamos de coisas passadas, muitas vezes nós vivenciamos dentro de nós os mesmos sentimentos, as mesmas emoções. Aquilo está presente. Uma lembrança boa, a gente está ali vivenciando aquilo. Mas passou. Mas na nossa memória está presente. O presente é um momento, o viveu agora. Tem até um livro chamado O Poder do Agora, nós vivenciarmos o agora. E a partir do presente nós estamos projetando o futuro. E o futuro, ele se torna presente em nossa memória com uma sensação muitas vezes de expectativa. Estamos chegando ao fim do ano. E aí vem as questões dos planos. Hoje mesmo eu anotei 13 coisas para 2026, planejamentos. E uma coisa que eu aprendi com meu pai: nunca digam quanto vocês ganham, quanto vocês gastam, e nem digam nunca quais seus planos. Nunca dizer quanto se ganha, quanto se gasta, nem quais seus planos. Manter isso sempre para você. Manter essa reserva. Essa reserva é uma das fórmulas de sucesso, não só financeiro, mas de várias coisas na vida. Quem segue, pelo menos eu tenho exemplo, quem segue se dá bem. E quando nós colocamos expectativa, esse é o problema muitas vezes do futuro. A gente prevê expectativa e fica, às vezes, com a mente só naquela direção. E não entende que a vida ela é ampla em possibilidades. Às vezes um plano A ele não vai funcionar. Mas aí a pessoa muitas vezes esquece de ter planos B, C, D, E, F, G. A pessoa fica com a mente focada apenas em uma única direção. E aí, claro que frustrações vêm se algo não funciona, e a pessoa entra até em irritabilidade com ela mesma. Continuando aqui, todos nós estamos constantemente enfrentando coisas ignoradas, desconhecidas. Correr riscos indica a probabilidade de insucesso em função de ocorrências que muitas vezes escapam de nossas mãos, pois não dependem exclusivamente de nosso empenho ou vontade. O uso dos bens da terra é um direito para nós, para todos os homens. Esse direito é a consequência da necessidade de viver. Questão 711 do Livro dos Espíritos. Ao utilizarmos os bens da terra, nos sentiremos temerosos e vacilantes diante dos riscos da vida. Mas esses perigos são muito valiosos para que possamos amadurecer. Lembremos-nos de que errar faz parte do crescimento.
pois é uma consequência da necessidade de viver. Sempre que tomamos consciência de nossos erros, chegamos mais perto da verdade. Trata-se de uma busca ou descoberta pessoal. Ninguém pode fazê-la por nós. Isso aqui novamente, me lembra o filósofo, Epicteto, que no manual, no parágrafo 5 desse seu livro, manual, ele coloca graus de sabedoria e culpa, e ele fala o seguinte: é próprio do tolo culpar os outros quando as coisas vão mal para ele. Aquele que já deu o primeiro passo em relação à sabedoria culpa a si próprio. Aquele que já é sábio não culpa nem outra pessoa, nem a si mesmo. Interessante o Epicteto falando isso, O tolo culpa os outros quando as coisas vão mal para ele. É aquela pessoa que transfere a culpa a todo mundo. Deu errado, Não, é porque fulano fez isso, fulano fez aquilo. Se não é fulano, é o governo. Se não é o governo, é Deus. Isso é o tolo. Não assume as responsabilidades sobre as consequências dos seus atos. Aquele que está buscando o primeiro passo em relação à sabedoria culpa a si próprio. Começa a perceber que suas atitudes têm consequências, claro. E se forem atitudes boas, tem consequências boas. Se forem atitudes ruins, tem consequências ruins. Mas o sábio não culpa nem a outra pessoa, nem a si mesmo. Por que o sábio faz isso? Porque o sábio entende que ele está vivendo a experiência da vida. E dentro da experiência da vida, erros são cometidos. Mas ele sabe que dentro dos erros cometidos, ele vai suportar bem as consequências. Porque ele vai entender que as consequências são frutos da própria vida. É a lei de retorno, é a lei de ação e reação. E aí nós temos que fazer esse exame de consciência em nós. Em qual grau de sabedoria e culpa eu me encontro? Do tolo? Do que deu o primeiro passo à sabedoria? Ou já sou sábio? Eu acho que a gente não pode julgar, mas eu acho que muitos de nós estamos mais no primeiro mesmo. Mais no grau de tolo mesmo, sabedoria, grau de sabedoria e culpa, de tolice. Continuemos aqui. Os bens da terra aqui citados pelos espíritos amigos também são os bens éticos, conjunto de princípios ou valores universais de uma sociedade referentes à vida, à dignidade das pessoas e ao aprimoramento de uma coletividade. Ao lançarmos mão dos bens éticos, podemos de início não saber usá-los convenientemente, mas necessitamos de coragem, autonomia e firmeza de espírito para vivenciá-los, e não buscar de modo desesperado o consenso ou a aprovação das pessoas. É impossível passar pela vida sem incorrer em grandes doses de desaprovação. É o ônus que pagamos pelo fato de vivermos numa sociedade onde a diversidade de opiniões é uma das características mais marcantes das criaturas. Cada um tem um modo de pensar, cada um tem um modo de agir. Na psicanálise nós dizemos o seguinte: as relações humanas são feitas de desentendimento. Ninguém entende a ninguém. Porque o que, como o psicanalista Jacques Lacan falou numa frase dele, você pode saber o que disse, mas jamais vai saber o que o outro escutou. Por quê? Aí ele usa as questões linguísticas de significado e significante. O significante é aquilo que o que se falou para mim é aquilo que eu interpreto, é aquilo que eu introjeto, é aquilo que eu tenho dentro de mim. Mas o significado não está comigo, o significado está com quem falou. E quem falou não vai alcançar dentro do meu pensamento toda a minha interpretação. E eu não vou alcançar no pensamento de quem falou o significado que tem para ela, o que ela falou. Por isso nós dizemos, as relações humanas são feitas de desentendimentos. É nesse sentido. Por isso que
casais dificilmente se entendem no decorrer do tempo, porque começam a perceber suas diferenças. E aí, para manter uma harmonia no casamento, é preciso o exercício de tolerância, de paciência, de compreensão. E principalmente, quando eu falo com casal, terapia de casal, uma coisa essencial: diálogo. Sem diálogo não há casamento que vá para frente. Diálogo respeitoso, onde o homem escute a mulher e a mulher escute o homem, onde possam tentar haver um momento de entendimento. Do contrário, como infelizmente muitos casais, muitos anos de casal, já falaram para nós, né? O que ficou foi o companheirismo, o amor acabou. É triste isso. É triste. Não é bonito. Vamos seguir. Os grandes missionários da história nos ensinam que não se pode agradar a todos e que precisamos ser livres das opiniões alheias. Usar a própria alma como guia e não precisar do consentimento exterior é a utilização correta da verdadeira coragem, postura psicológica que nos planifica em qualquer nível, nas pretendidas realizações pessoais. Não poderemos ser autênticos se não formos corajosos. Não poderemos ser originais se não lançarmos mão do destemor. Não poderemos amar se não corrermos riscos. Não poderemos pesquisar ou perceber a realidade se não fizermos uso da ousadia. A coragem é uma qualidade interior que vem em primeiro lugar. Tudo mais acontece sucessivamente. Um olhar cuidadoso na vida de Jesus irá revelar a criatura extremamente corajosa, que pregou a tenacidade diante de situações emocional ou moralmente difíceis e que não teve medo de enfrentar a desaprovação. No entanto, muitos dos seus seguidores distorceram seus ensinos, transformando-os no catecismo da culpa, do temor e da submissão. O mestre de Nazaré sempre se conduziu com base em sua consciência pessoal, em sua integração com a divindade e nas leis naturais, e não porque alguém ditou a maneira que ele deveria pensar ou se comportar. O Cristo de Deus era dirigido por razões interiores que literalmente nada tinham a ver com o fato de que alguém possa ter gostado ou não do que ele tivesse dito ou feito. Sempre considerou os mandamentos de Moisés, porém sabia que tudo que é escrito e traduzido ao pé da letra, bem como tudo que é relatado de forma oral, quer dizer, passado de geração a geração, se reveste através dos séculos de uma atmosfera simbólica ou mística. Quer dizer, Jesus sabia que tudo que é humano é passageiro, que tudo que é feito pelas mãos do homem, como a lei de Moisés, foi para um tempo, foi para uma época, foi para um povo. Que aquilo que é passado de geração em geração, né, muitas vezes não é aquilo que serve para hoje. Né? O filósofo Sêneca, outro filósofo histórico, né, ele fala o seguinte: experiência de vida não é ter os cabelos brancos, não é ter longa idade. Isso não é experiência de vida. Experiência de vida é perceber quanto tempo se usou para si mesmo. Ontem estava no carro com ela, José, Bia, Cássia, e falávamos sobre isso. E a José comentou assim: realmente a gente, né, criança, adolescente, estuda, aí depois trabalha, aí casa, aí vem os filhos, e aí a gente começa a cuidar dos filhos. E quando a gente vai ver, nós não estamos fazendo por nós. O tempo para nós não. Por isso que o Sêneca falava: retira um tempo para ti mesmo. Porque nós estamos fazendo pelo outro. Claro que nós trabalhamos, precisamos do dinheiro, mas nós estamos fazendo, produzindo para alguém. Né? Não é só para nós. Nós estamos trabalhando porque eu preciso sustentar a família.
né? Não é um pensamento de trabalhar para si, né? E isso é o círculo de nossa sociedade, né? Vamos falar que está errado? Não. Mas quantas pessoas acabam, né, tomando seu tempo com isso e acabam não olhando para si mesmos? E aí diversos transtornos mentais vêm, diversas situações de conflitos em família surgem, porque a pessoa não está presente. Então precisamos realmente pensar sobre isso. Aí ele fala, a experiência de vida é aquilo que a pessoa viveu para si. Quanto tempo a pessoa dedicou para si. Eu até hoje falei com uma amiga aqui do grupo, assim, em algo no WhatsApp, falei assim, eu falei sobre essa questão do Sêneca e brinquei assim, se for dizer que toda pessoa com cabelos brancos tem uma grande experiência de vida, eu vou pegar conselho então para a vovó do pão. Mas o que a vovó do pão pode falar para mim? Se a vida dela toda foi uma vida de crime. Né? Toda pessoa de cabelos brancos não significa que ela tenha realmente algo a nos ensinar. E o Espiritismo vai ao encontro do que o filósofo Sêneca falou, isso é. Por quê? Porque o Espiritismo traz as questões das reencarnações. Então uma criança pode ter uma bagagem experiencial muito maior do que nós, e nos ensinar. E um adolescente pode nos ensinar. Nós podemos ensinar alguém mais velho que nós. E claro, devemos respeitar as pessoas mais velhas do que nós. Mas entender que às vezes determinadas palavras que a gente pode falar assim, mas meu pai e minha mãe me ensinou isso. E eu vou agir assim. Será que tudo que foi ensinado foi correto ou serve para hoje? E nossos pais também são humanos. E aí, nem tudo, né, a gente, de repente, precisa acatar. E aí, vamos lembrar da segunda epístola do apóstolo Pedro, quando ele fala assim, antes obedecer a Deus que aos homens. Se o pai ou mãe está ensinando algo errado a um filho ou a uma filha, se esse filho só tiver, né, ali aquela consciência de justiça, não vai seguir o que um pai e uma mãe estão ensinando errado. Continuando aqui. O mestre de Nazaré sempre se conduziu com base em sua consciência pessoal, em sua integração com a divindade e nas leis naturais, e não porque alguém ditou a maneira que ele deveria pensar ou se comportar. O Cristo de Deus era dirigido por razões interiores, que, literalmente, nada tinham a ver com o fato de que alguém possa ter gostado ou não do que ele tivesse dito ou feito. Sempre considerou os mandamentos de Moisés, porém sabia que tudo que é escrito e traduzido ao pé da letra, bem como tudo que é relatado de forma oral, quer dizer, passado de geração em geração, se reveste através dos séculos de uma atmosfera simbólica ou mística. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 17. A atitude de dar cumprimento, aqui proclamada, estava recoberta de nobreza corajosa para a execução, realização e desenvolvimento de algo propício para a atualização do aperfeiçoamento moral da humanidade. Quer dizer, a lei não tinha que ficar estagnada, a lei de Moisés. Ela tinha que avançar. Né? Os profetas falavam. Né? E Jesus diz, eu não vim revogar a lei, nem os profetas. Eu não vim desdizer o que eles disseram. Mas eu vim atualizar. Eu vim, como disse academicamente hoje, eu vim fazer uma revisão. Fazer uma revisão dessa teoria. Né? Vocês já estão crescidos, já podem dar mais um passo. Eu, Jesus, Filho de Deus, estou aqui para isso. Isso que ele está querendo dizer. Jesus não receava correr riscos, porque seus valores não eram locais,
Em outras palavras, não eram analisados sob a luz de um enfoque particular e geográfico. O mestre via a si mesmo como pertencente à vida universal, transcendia as fronteiras tradicionalistas, família, raça, cidade, estado ou país. Aliás, a coragem dos renovadores é geralmente rotulada pela mediocridade ou incompreensão da humanidade, de rebeldia, desobediência e perturbação dos valores pré-estabelecidos ou convencionais. Jesus passou por isso, ele com valores transcendentes, né? Para além desses valores tradicionais, né? De família, de raça, né? De sexo. Ele transcendia isso. Né? O maior exemplo disso é quando a mulher adúltera é colocada para ser apedrejada e eles colocam: mestre, o que fazer? A lei de Moisés manda apedrejar. Se ele respondesse que era para apedrejar, ele estava indo a favor da lei de Moisés nesse sentido do apedrejamento e não estava ali fazendo um aperfeiçoamento moral. Se ele dissesse que não era para apedrejar, ele estava indo contra a lei de Moisés. E aí ele faz o que um sábio faz. Joga uma reflexão. Aquele que estivesse em pecado, atira a primeira pedra. Aí relata os evangelhos, começaram a sair os mais velhos, para depois sair os mais novos. Por quê? Os mais velhos, na concepção deles, viveram mais, tinham mais pecados. Os mais novos não tinham tantos. Por isso os mais velhos saíram primeiro. E aí, né, essa reflexão fica para nós também, né? No estudo com o Paulo Marcelo hoje, nós falamos sobre julgamento, né? Atire a primeira pedra, né? Quem estivesse em pecado. Quando a gente olhar alguma coisa que outra pessoa falou, outra pessoa fez, né? Eu tenho que pensar, né? Nós temos que pensar sobre isso. Eu posso tirar a primeira pedra? Eu não cometi aquele erro. Tá, mas só porque eu não cometi aquele erro que eu não cometi justifica erros outros que eu cometi? Não justifica. E aí eu vou apedrejar? Muitas vezes por não concordar, por minha opinião ser divergente. É isso, vamos orar para nós encerrarmos essa nossa primeira parte, né? Deus, Senhor, nós estamos agradecidos, Senhor, por mais um momento de estudo e reflexões, para que venhamos a aprofundar, Senhor, não só as nossas meditações reflexivas, mas a prática vivencial, o nosso dia a dia do Teu Evangelho de luz, de paz e de amor. Rogamos a Ti, Senhor, que assim seja. Boa noite, Zé Carlos. Boa noite, Denise, acompanhando aqui no online.